Salve, Nação Correria! Se você já me conhece, já conhece a Nação Correria, já me conhece, já sabe que eu sou a Monize. Se você não me conhece, não tem problema, vou me apresentar depois. Mas vamos falar de um assunto que pega todo mundo, que é se sentir burro. Com que frequência você se sente burro? Essa palavra mesmo, burro. Eu fiquei pensando com que frequência eu me sinto burra. Aí eu fui otimista, eu falei, todo dia? Todo dia não. Dia sim, dia não? Provavelmente. E é a partir dessa sensação da gente às vezes falar, eu não consigo fazer isso. Não, é isso, eu não consigo, não adianta, eu não consigo, que é a conversa de hoje. E eu trouxe aqui excelentíssimo professor Clóvis de Barros. Se você não conhece, sério, joga aí no Google, vale a pena conhecer. Então eu vou começar com um trecho de 1 minuto e meio, não chega a 2 minutos, de um vídeo espetacular dele. Fica aqui e a gente vai conversar sobre isso. Me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar. E você erra! Vai ser burro na cadeia, velho! Caralho! Porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica. Bora conversar sobre isso? Eu vou mostrando o vídeo aqui ao todo. É um vídeo de 8 minutinhos, que é um assunto que é uma abordagem que a gente discute muito aqui na Nação Correria. Primeiro que, né, agora me apresentando rapidamente, eu sou a Monize, junto com a Mayara, nós fundamos o projeto Nação Correria para ensinar qualquer pessoa, mas especialmente você, que veio da escola pública, assim como nós viemos, que você já tem o que é mais importante, tanto pelas empresas como para você ter uma vida digna, uma vida feliz, que é inteligência emocional. O que a gente viveu naquele ambiente de escassez, de competitividade, numa escola pública por muitos anos, formou as principais habilidades que hoje são desejadas, né, para a gente ter mais resiliência, para a gente conseguir não adoecer com o trabalho. Então, é claro que a gente fala para todo mundo, inteligência emocional melhora a vida de qualquer pessoa, mas aqui, se você, como a Mayara disse, se você é de escola pública, você tem a obrigação de ficar aqui para a gente seguir conversando por aqui. Então, bora lá. Por que eu trouxe esse vídeo? Porque, né, quais são os principais desejos que sempre vêm aqui na comunidade da Nação Correria? Quero ter mais liberdade, quero ganhar mais, quero um trabalho digno, um trabalho melhor. E como que a gente consegue isso, né? Você não precisa, igual o professor Clóvis de Barros, que é um filósofo, você não precisa ir para a USP, se tornar um filósofo, né? Se tornar um grande intelectual. Mas você precisa sim ter um estímulo intelectual. O que é esse estímulo intelectual? É você pensar além do óbvio, pensar além do que todo mundo faz, pensa. Depois a gente vai publicar em shorts aqui, tem um vídeo que mostra também uma linha da filosofia que as pessoas tendem a repetir o que as pessoas estão fazendo, mesmo que saiba que está fazendo errado, enfim. A ideia aqui é discutir, através desse vídeo bastante rápido, irônico e incisivo do professor Clóvis de Barros, é te colocar em situações diferentes, para que você comece a pensar diferente, fazer coisas diferentes. Porque isso vai te garantir, mas para quê? Eu não quero ser intelectual, eu quero ser jogador de futebol, de qualquer coisa, um youtuber, trabalhar com qualquer coisa, com música. E aí você vai me trazer a primeira carta, que eu sei que você está pensando assim, pensa num nome qualquer, que está no top 20 aí do Spotify. É milionário e não tem nada disso. Então, é milionário e ter dinheiro, putz, resolve boa parte dos problemas, mas também pode te fazer ter uma vida mais curta. No sentido de morte mesmo. Quantos artistas que atingiram o ápice da sua carreira e se mataram? Posso citar vários aqui, vou citar
Duas que eu gosto muito, Amy Winehouse e Elis Regina. Então, assim, exemplos de pessoas que são talentos extraordinários, internacionais, fabulosos, globais, históricos, e que talvez, eu não digo porque Moniz, você vai falar que Elis Regina, Amy Winehouse, essas pessoas que são grandes símbolos no país, não têm um desenvolvimento intelectual. Elas são ótimas no que elas fizeram, né? São os dois exemplos da música, que são grandes monstruosidade ali da música. Mas será que elas conseguiam, se propuseram a se desafiar em outras coisas? Porque você ter essa conexão de sinapses no cérebro, você fazer outras coisas diferentes, te dá um amadurecimento do cérebro. Então, eu tô falando aqui, nesse desenvolvimento intelectual, quase uma coisa, o professor Clóvis vai referenciar, é um desenvolvimento muscular mesmo, assim como o músculo te faz mais forte, o desenvolvimento intelectual do cérebro te faz mais forte. Vamos começar agora eu vou começar o vídeo do comecinho para você ver que você não precisa fazer filosofia na USP para ter um desenvolvimento intelectual. Com pequenas práticas do seu dia a dia, como o título desse livro, leia 3 páginas, já vai fazer você abrir. Eu vou compartilhar algumas experiências que eu tive também. Deixa eu voltar este vídeo do comecinho e dar o play aqui. Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, agora é Instagram, você vai botar no Google K-A-N-T Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É domínio público, custo 0. Aí você pega e seleciona, as 3 primeiras páginas. Já faz esse teste, digita aí, pega, pausa aqui, volta, digita esse texto, procura esse texto. Vamos, seu primeiro desafio, assim, nossa, eu nunca fiz isso, nunca li um livro sobre esse assunto, leia 3 páginas. Vamos fazer esse combinado aqui. Confesso que eu também nunca li, vou ler também no próximo, depois eu faço um vídeo como foi lendo. Bora? Bora para essa leitura juntos? Professor, e as outras páginas? Foda-se. Ele não se incomoda com o 1000, nós vamos dar para ele uma chance. 3 páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas 3 páginas leva 1 minuto e meio. Não leva não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê. Ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também. Porque é também assim que eu leio. Lê a 3ª vez o primeiro parágrafo. Aí vai para o 2º parágrafo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então gasta 1 hora em 3 páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas 3 primeiras. E aí ele desenvolve a ideia da importância de você fazer uma coisa diferente. Eu lembro, gente, existe, né? Eu fiz algum vídeo, tem acho que tem short aqui no canal do YouTube, que é que as pessoas tá diminuindo muito a quantidade de pessoas que buscam fazer um curso, uma faculdade, uma graduação. Gente, porque eu não vou ganhar dinheiro. Gente, o amadurecimento, a felicidade, o encontro de possibilidades que você vê a partir de uma graduação, eu acho pouco provável você não ganhar dinheiro, não só com o curso que você fez ali, mas com a possibilidade que você vê que tem dentro de uma graduação. Eu fiz jornalismo, e jornalismo, basicamente, né, a gente é um especialista em generalidades, né? Que a gente tem que saber de tudo um pouco, né? Quando você, né, o jornalismo clássico ali, de você ir fazer uma notícia e tal, cada dia você está cobrindo um assunto e você tem que saber dialogar e descobrir sobre aquele assunto e contar sobre ele. Então, você tem que saber, de alguma forma, dominar alguns assuntos. Ou dominar o conhecer o assunto. Acho que esse é o ponto, dominar o conhecer o assunto. E eu estudei numa universidade que era muito, muito grande, tinha muitos cursos, tinha cursos de exatas, de humanas, de saúde, e os professores estimulavam, isso podia também, não sei se toda faculdade hoje em dia pode, mas assim, entre numa sala de aula qualquer, numa aula qualquer e assista uma aula.
E, gente, as aulas mais intensas que eu assisti foi uma aula de engenharia elétrica, eu acho. Eu fiz o UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, de engenharia elétrica. Depois eu assisti uma aula de pós de gestão da qualidade e assisti uma aula de direito. Assim, assisti outras aulas, mas é que essas me marcaram muito. Essa de gestão da qualidade me levou a ensinamentos assim que eu levo para minha vida pessoal. Como você ver qualidade nas coisas, como você implementar, como você gerir qualidade. Eu falei, gente, assisti uma aula aqui que, nossa, valeu muita coisa. Então é isso. Qual a última vez que você fez algo novo e algo novo difícil? Porque aí a gente entra também, eu vou depois falar um pouquinho do efeito dopamina nas coisas, né? Eu acho que você já viu aí, mais uma vez, as pessoas usam, efeito dopamina, resolva isso rapidinho. Não é uma coisa muito importante. Tem um livro, Nação Dopamina, que tem estudado bastante, que a autora estuda muito isso. Então, se desafia a fazer algo novo. Vamos, né, ler as 3 páginas, e não é ler rápido, porque ler com profundidade, né? As pessoas buscam performance em tudo, né? Eu preciso ler, quem lê muito, preciso ler 5 livros por mês e postar e falar, legal, se faz sentido para você. Mas você precisa entender aquilo. E o entender, tem uma frase de Rubem Alves, que a gente fez um vídeo aqui sobre ele, que é: mais na profissão, além de saber. Agora eu esqueci a. Não, mas na profissão, ele fala que na profissão o saber leva tempo para aprender. E tudo leva tempo para aprender, né? Aqui a gente começou falando sobre se sentir burro, porque tudo que você for fazer uma primeira vez, ainda que seja uma coisa fácil, você vai viver o desconforto disso, o desconforto dessa ação. E você consegue viver esse desconforto de fazer algo novo? É isso que compõe o seu desenvolvimento intelectual. Se você ficar sempre no raso, quando um trabalho te colocar uma situação difícil, e ele vai colocar, qualquer que seja o seu trabalho, entra no adoecimento, entra nos graves índices de saúde mental que o brasileiro vive hoje. Então é por isso, não é, mas eu não quero ser um intelectual. Foda-se, você precisa desenvolver, né, fazer o seu cérebro ficar um pouco mais forte. E é dessa forma aqui que você vai fazer, não tem outro jeito. Porque fulano de tal canta funk, rap e não tem assim e tá milionário. Tá. Vamos falar do caso da Anitta, que é um baita exemplo e tal, de mulher que conquistou muitas coisas com músicas e tal. E agora ela tá adentrando, né? Tem um documentário recente dela no Netflix, que ela tá indo para outro lado, se desenvolver outro lado da espiritualidade, que também é uma parte da nossa composição intelectual, porque só a música, só ser uma estrela mundial, global em música, não a estava fazendo forte. A fez rica, mas mais uma vez, trago exemplos aqui. Atingiu seu ápice numa vertical, numa única coisa, você fica manco. Vamos continuar com o professor Clóvis. Primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas 3 primeiras páginas. Tá certo? E por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio. Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto para casa, é a primeira coisa que eu faço. E é isso que vai acontecer no trabalho, quando você vai pegar alguém mais desenvolvido e vai falar que você não entende tal coisa, essa pessoa... Gente, já passei tantas situações, não eu comigo, eu presenciar. Se a pessoa tem um pouquinho mais de conhecimento, infelizmente, as pessoas não usam o conhecimento para ensinar outra pessoa, principalmente quando está no mercado de trabalho. Ela usa esse pouquinho de conhecimento para te humilhar. Isso acontece bastante. Já vi cada cena, não vou falar aqui, mas já vi cenas muito pesadas. Então, se fortaleça, saiba falar sobre diversos assuntos, saiba criar outro caminho, sabe? Se você está numa situação muito difícil ali, é o seu repertório intelectual que vai conseguir te direcionar para outros caminhos. Então, saiba, não fique dependente de um único caminho, dependente de fazer as coisas de uma única forma. É isso que o professor Clóvis está explicando aqui. Vamos ouvir mais um trechinho. Nem xixi, velho. Eu vou lá, Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage.
Vai pegar lá o Kotler, tem um solzinho, né? Olha lá, pra você é o máximo que dá, velho. Você tem o teto, não tem jeito. Não, né? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e você é marqueteiro. Você, dali pra cima você não passa. Você tá dando razão pros gregos. Sabe? Nasceu pra coió, não é da... Não pode. Isso te fere a alma. Cara. Como assim eu não vou entender? Eu sei que você não gosta disso, da pessoa te falar uma coisa, e eu acho que a geração Z, mais uma vez, a geração mais assim, a galera, né, o mundo vem evoluindo, a gente engole menos sapo, a gente não gosta de a pessoa falar você não é capaz de uma coisa e a gente engolir aquilo. Mas muitas vezes a gente acaba sofrendo porque a gente não tem instrumentos para rebater aquilo que aquela pessoa está falando sobre a gente e saber até ter discernimento para se precisa rebater ou se aquele recorte específico eu vou ignorar. Eu tenho uma questão minha que é, eu não discuto com absurdo. Quando eu tô ali numa reunião, numa situação de trabalho, numa situação familiar, e surge algum ponto e precisa ser debatido, às vezes uma discussão mais intensa, vamos em frente. Mas quando a pessoa me vem com uma coisa muito absurda, uma mentira, uma hipótese, uma coisa muito absurda, eu realmente fico quieta. Porque eu tenho para mim que diante do absurdo, você não discute com o absurdo, você discute com uma ideia, um caminho, vamos por aqui, vamos por ali. Mas diante do absurdo não se discute e passa. Mas até para ter esse discernimento, é preciso você ter o cérebro, treinado, né? Um cérebro forte para identificar essas situações. Isso que ele fala do bril, né? O título do vídeo dele é Motivação para Estudar. Tenha bril. Se uma pessoa aprendeu, se uma pessoa decifrou e cabe a você ler, dedicar a bunda na cadeira e aprender aquilo, faça a sua parte. Eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar... E você erra! Vai ser burro na cadeia, velho. Caralho, porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Você tem que comer alfafa, cara, vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é um tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, sozinho, públicos, e aqui tá a empresa, aí tem... Mas pelo amor de Deus, velho, sabe, na 5ª série primária já daria pra entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue, reaja. Mas eu não faço questão nenhuma de... Não, tudo bem, fiz o que eu pude. Por quê? Porque é isso mesmo, né? O que eu estou te dizendo? O que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara, né? Isso aí é para 2 ou 3. Porra, se o cara me diz isso aí é para 2 ou 3, então é para mim. Cadê a porra do negócio? Né? É que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador, eu estava numa aula, ele vira e fala... Eu já contei com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu tô gravando a aula do cara, aí eu chego em casa, né, na cozinha para não acordar o Joaquim, que é meu colega de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo. Para não acordar o Joaquim, eu vou para a cozinha. Les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces selon la distance sociale des objets accomplis. Então, aí você lê a porra da frase, les circuits de consécration sociale. Aí você lê a porra da frase, les circuits de... E você começa a se sentir mal, cara. Por isso você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer. Isso é... Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então... Você é um ser defecante, né? Por outro lado, pra cagar, todo dia eu cago, é uma beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai pro cara e diz, porra, não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Pô, mas é uma frase elementar. E aí ele fala, né, essa questão do brio de você ir e aprender o que precisa. A gente ouve aqui muito na Nação Correria a questão de eu vou provar para minha mãe, para a família, para um chefe, para um amigo, eu vou provar. Só que as pessoas têm o ódio, que é bom, o ódio move, então assim, não elimine o ódio e a raiva da sua vida, não, o ódio move. Mas aquelas pessoas ficam, sabe com a barata tonta, assim, meio que de um lado pro outro, mas sempre a lugar nenhum?
não tem um instrumento, sente o ódio, sente a ira, mas por nunca ter se desafiado, ter feito coisas diferentes, ter o cérebro ter sinapses diferentes, não sabe, tem o ódio, mas não sabe para onde ir, não sabe para onde se mover. Então, o fato aqui de ler uma questão de Kant, né, o texto de Kant, ou fazer coisas diferentes, se desafiar em coisas diferentes, é o que vai te dar musculatura, é o seu cérebro, aquela coisa, não se discute mais fazer atividade física, tem que fazer, né, acho que veio de gerações, eu também demorei muito para entender a importância e como muda a vida, mas hoje a gente sabe que tem que fazer. E a mesma coisa com o cérebro, então assim, esse vídeo, em vias de terminar, faça alguma coisa diferente, fortaleça. Eu vou adiantar só um pouquinho, porque ele fala isso, o seu cérebro é um músculo, deixa eu ver se é nesse trechinho final. Nossa, é de moer o fígado, cara. Como assim é elementar? Eu não entendi. Não, é esse brio que eu tô falando. Esse brio. É esse brio que levará você a progredir intelectualmente. Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos. Correr, nadar travessia, exige empenho, cara, exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige etc. Então, é um pouco essa a ideia, né? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo, fiz a cama, facilitei. Agora pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem por que não entender, cara. Aqui, Inédita Pamonha é o canal dele, Inspire-se no YouTube, Inédita Pamonha é o podcast, então tem várias formas de você adentrar e conhecer um pouquinho do pensamento do professor Clóvis. E aqui, na Nação Correria, a gente traz sempre instrumentos para te mostrar como inteligência emocional, como você orientar as suas emoções, como você fortalecer as suas emoções, é o que vai te levar além. Então, assim, não fique manco. Ah, mas eu sou muito bom nisso. Que bom. Você não precisa ser muito bom em tudo. Ah, eu sou muito bom nisso, eu quero ser excelente em tudo. Mas você precisa saber se apoiar para quando isso aqui não funcionar, você saber ter instrumentos, ter outros caminhos para seguir numa discussão, para seguir numa virada totalmente de vida que em algum momento, fazia isso profissionalmente por algum motivo, foi mandado embora, o mercado deixou de existir, uma tecnologia roubou o meu emprego, você tenha outros caminhos, você saiba criar os seus outros caminhos e não fique sofrendo, não fique refém. É essa questão de só ter um caminho, só saber fazer de um jeito, só saber do jeito, só optar sempre pelo mais fácil, que tá levando o Brasil ao adoecimento. A gente é o país mais ansioso do mundo, os índices de depressão só crescem ainda mais na geração mais nova. Então, assim, busque se fortalecer. Vamos fazer esse combinado? Vamos ler essas 3 páginas de Kant? Vamos? E depois a gente volta aqui, compartilha aqui nos comentários. E o único erro do professor Clóvis nesse vídeo é tomar Coca-Cola, porque a gente sabe que Pepsi é muito melhor que Coca-Cola, né? Se você tá tomando Coca-Cola ainda só Coca-Cola, esse é um outro exercício. Beba Pepsi, experimente a Pepsi. Pepsi, primeiro se for zero, Pepsi Black é muito melhor que Coca-Cola. Já começa fazendo essa diferença aí e me conta se deu bom.